Nyo Xingus, eu sou a Steph, é um prazer ter vocês aqui comigo. E primeiramente eu vou pedir desculpa, né, porque eu estou enrolando, infelizmente, ao gravar alguns vídeos, mas não é porque eu quero, é porque minha semana anda bem agitada. As coisas da faculdade estão muito apertadas, porque coisas que a gente deveria ver em um semestre, 6 meses, tá vendo em menos de 3 meses, então tá bem complicada essa questão. Mas eu tô vendo, né, como é que faz pra poder lidar com tudo isso. Bom, Xingus, vocês estão vendo que isso nada tá diferente, né? Hoje eu tô gravando ao contrário. E, bom, hoje eu decidi trazer pra vocês um pouco de como foi, né, meu estágio. Eu prometi trazer do outro dia, no primeiro estágio, eu não contei. Mas eu vou contar do primeiro e do segundo hoje. Vou trazer uma breve informação sobre tudo. No primeiro dia que a gente foi com fundamentação, a gente ficou com poucas... Tipo assim, a gente ficou com pouca coisa pra fazer no hospital, porque já tinha ido uma turma pela manhã, minha turma é pela tarde, e à tarde tem outra turma que é de Fundamentação 2. Então, tipo assim, o pouco que sobrou a gente já tava dividindo com eles. No caso, a gente ficou, no primeiro dia ficou 4 pessoas no grupo e 4 pessoas no outro. Minha turma é 8, né? Nisso, meu grupo ficou com um banho no leito e um curativo. Tipo assim, é muito pouco para 4 pessoas fazerem. De certa forma, alguém vai ficar sem fazer alguma coisa, né? Porque 4 pessoas para trocar um curativo é muita gente. Mas foi bem tranquilo o curativo. Eu contei até sobre essa história no Instagram, né? Porque a gente foi, se paramentou, todo mundo nervoso lá, a gente foi pro leito do paciente, todo mundo nervoso. Quando chegou lá, a gente ficou assim, tipo, um olhando para outro, sem saber o que ia fazer. Não sei como, não sei quando, o que foi que aconteceu, mas eu tenho disso. Só sei que quando eu dei fé, eu já tava tirando a atadura do paciente, então fui eu a primeira pessoa a fazer o curativo. Como, eu não sei. E eu só dei fé, a menina já tava me assistencializando. Isso eu só vim pensar depois. Mas tem um negócio que é muito interessante sobre mim, é porque quando eu começo a fazer as coisas, se eu tiver no automático, eu nem, tipo assim, raciocínio, eu só faço. Depois é que eu venho analisar sobre isso. Mas foi super tranquilo, não teve problema nenhum, nenhuma intercorrência. O banho no leito também foi bem tranquilo. Teve até uma questão sobre isso, porque eu já tinha pegado essa paciente uma semana antes, quando eu fui com semiologia. E, tipo assim, ela aparentava estar muito bem, que estava tendo um quadro de melhora. Só que quando eu fui dessa última vez, ela estava bem, assim, estava pior. Então, quando eu lembro que a professora falou leito tal, paciente tal, na hora veio aquele clique. E eu já sabia que era ela. Então, tipo assim, eu fiquei bem... Sabe, tem coisa que você fica muito emotiva. Eu acho que não tem como você separar isso de sua vida. A gente tava bem nervoso no primeiro porque tava com suspeita que a gente fosse fazer a aplicação de medicação. Então, a gente tava bem nervoso quanto isso. Mas a gente não fez, a gente só ficou com um banho no leito e curativos. Então, no segundo dia, a professora já deixou a gente avisado que a gente ia fazer medicação. Quando chegou, ela dividiu o pessoal porque tinha banho no leito e curativo de novo. Mas ela disse que a gente ia fazer medicações, que é medicações de 6 horas. Nisso, ela foi, dividiu a gente, só que ela disse assim, não, tem medicação de 2 horas, vamos fazer, quem é que vai fazer? Eu tinha ficado, eu e mais 2 colegas, para fazer curativo. Aí a professora disse assim, passou um traço, Stephanie vai logo para medicação, as outras 2 vão para o curativo e depois a gente vai trocar, porque quem fez a primeira vez, todo mundo ia fazer no mesmo dia, mas quem fez de manhã na de 2 horas, ia fazer depois, outra pessoa ia fazer na de 6 horas. Tava toda me tremendo já, porque eu tenho um problema com aspiração. Eu até falei no Instagram, por isso que eu digo, me sigam no Instagram, porque vocês veem coisas por lá que eu não trago por aqui. Então, voltando para a história do hospital. Ela me separou para fazer medicação, eu super nervosa. Minha gente, eu tremia tanto que não era só minhas mãos que tremiam, não. Eu sentia meus músculos tremendo, do braço, das pernas, todo o meu corpo parecia que estava tremendo, de tão nervosa que eu tava. E eu acho que eu fui uma das que fez mais medicações, porque eu peguei 3 medicações numa paciente, que era uma medicação no soro, outra
pela sonda e outra foi por via subcutânea. Gente, por mais que você soubesse de tudo, você estuda e tudo mais, quando chega na hora dá um branco tão grande assim que eu ficava, minha gente, onde é que eu aplico o subcutâneo, o que é que eu faço? E não sei o que, eu bem nervosa, mas consegui aspirar, consegui fazer a medicação na paciente, ela tava até sem acompanhante também, então, tipo assim, é uma coisa que eu fiquei bem pensativa sobre isso. E depois que a gente fez essa medicação na paciente, ficamos um tempo assim esperando, porque a gente ia ter que esperar até 6 horas. Só que aí tem a questão que muitos colegas já tinham feito os curativos, né? Então não tinha mais o que fazer de certa forma. Então a gente ficou esperando lá, conversando com a professora sobre a prova, porque teve prova na quarta-feira, minha aula na terça. E quando foi umas 3, 4 horas mais ou menos, a professora chamou a gente para fazer teste de glicemia, que é o do furinho no dedo. E devo dizer que eu nunca tinha feito. Na universidade eu nunca tinha feito, porque a gente aprendeu isso em microbiologia. Mas eu tenho um problema muito sério em mim, que eu tenho medo de machucar as pessoas, eu tenho medo de ferir mesmo. Minha amiga disse que é um negócio que eu tenho que mudar, porque tanto que quando foi da vez que eu fui fazer punção nela, eu ficava, não, eu tô com medo, eu tô com medo. E ela dizia, não, vai mulher, fura, não sei o quê. E era eu com medo. Mas consegui fazer teste de glicemia sem problema nenhum também, deu tudo certo. Quando foi, a gente tava lá esperando, né, mais um pouco. Era quase umas 6 horas, que era o horário da última aplicação de medicação, daquele momento que a gente ia ficar. Aí o pessoal tava lá dentro do posto de enfermagem, né, porque tinha gente que ainda não tinha feito medicação. E eu acho, por exemplo, eu pelo menos acho muito errado, se eu já fiz um procedimento, querer tomar a vaga de uma pessoa que ainda não fez. Eu acho que todo mundo tem que praticar, o importante é isso. Então eu tava sentada lá fora, né, porque eu tava com as pernas tudo doloridas, a coluna já, só o resto, porque não tem onde sentar. Aí uma colega foi fazer medicação, na última paciente, e isso na hora já da gente sair. E ela volta informando que a paciente precisava de banho no leito. Gente, eu disse, para fechar com chave de ouro. Então a gente foi, deu banho na paciente, foi sem problema nenhum, sem intercorrências nenhuma. Foi eu, ela e mais um colega nosso. E foi bem tranquilo, por mais que esse foi o dia que a gente eu pelo menos mais trabalhei, né? Porque no outro a gente até saiu um pouco mais cedo, a gente saiu, foi umas 4 horas mais ou menos, porque só tinha os curativos e o banho no leito, mas dessa vez a gente teve banho no leito, não, a gente não pegou banho no leito, mas dessa vez a gente teve curativo, teve teste de glicemia, teve também medicação e a última medicação de 6 horas, né? Então eu também tive o banho no leito. Mas foi bem tranquilo, eu gostei, eu saí bem adrenalizada. Não sei se é porque também quando você não para, você fica muito imperativa, com aquela sensação que quero fazer mais. Mas não teve nenhum problema, foi sem intercorrências nenhuma. Até agora, eu acho que é porque vocês ainda não me viram falar no Instagram, mas eu tinha muito medo da professora gritar, porque ela dizia que essa era a metodologia dela, de gritar quando o aluno errava, porque a gente pratica tudo no laboratório para quando chegar no dia não fazer nenhum erro. Mas, gente, até agora ela não gritou com minha turma, não. Juro pra vocês que até hoje eu não levei um grito, e era o que eu tava com mais medo. Eu acho que a professora gosta muito da nossa turma, porque não pode. Até hoje eu nunca vi ela dar um grito com a nossa turma. Mas foi bem tranquilo, sobre relação sobre isso tudo. Eu tô gostando muito das aulas práticas, eu acho que é uma coisa que eu realmente quero seguir. Bom, até o presente momento a gente só tava tendo mais aula teórica, não tinha muita aula prática, então eu sempre fiquei com aquele negócio, será se eu realmente quero enfermagem? Eu acho que eu vou até trazer um vídeo depois sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa por trás que pode ser importante para conversar com vocês, né? Mas hoje em dia, fazendo as práticas, eu gosto muito, então eu, tô mais leve nessa questão das práticas, porém, não é que ficou mais fácil, né? Porque parece que cada vez que você passa um período na faculdade, mais complicado vai ficando. É por isso que eu digo, valorize o enfermeiro, porque ele estuda tanto quanto um médico e trabalha, eu acho que até mais se você duvidar do que um médico, do tanto que ele tem que estar ali presencialmente para os pacientes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de escutar o relato da minha aula prática 1 e 2 de fundamentação. E qualquer coisa, deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa. E não se esqueçam de curtir, comentar,
compartilhar, que isso vai me ajudar muito. E também sigam aqui o Instagram do canal, porque eu tô sempre postando novidades por lá e coisas do meu dia a dia que eu não posso trazer por aqui. E é isso. Tchau, tchau.